Olá, irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, para o nosso estudo da Palavra de Deus. Já estamos no livro de 1 Samuel. Hoje vamos estudar o capítulo 13. Eu convido você, pegue a sua Bíblia e vamos juntos, fazer um estudo minucioso sobre esse capítulo e ver hoje o que Deus está passando para nós através desse capítulo. Porque a gente já tem estudado todos os outros capítulos, todos os outros versículos. E quem está acompanhando esse canal vê, percebe o como Deus age, fala conosco através da palavra dele. É a todo instante. Se você continuar estudando, quanto mais você estudar a Bíblia, mais coisas Deus vai te revelar. Então não precisa, às vezes a pessoa, vai comprar livros e livros para compreender, para entender a Bíblia. Não, é só ler a Bíblia capítulo por capítulo que você ali já tem, é a nossa bússola. Então eu convido você, venha fazer esse estudo conosco, que você nunca mais vai querer comprar livro nenhum para ler depois desse estudo aqui. Que nos diz assim: passou um ano quando Samuel começou a reinar, e tendo reinado 2 anos sobre Israel. E Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, 2.000 estavam com Saul em Micmas e no monte de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante do povo ele o mandou cada um para sua tenda. E Jonatas venceu a guarnição dos filisteus que estavam em Geba, e que os filisteus ouviram. E Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: ouça isto, os hebreus. E todo Israel ouviu o seguinte: Saul venceu as guarnições dos filisteus, e Israel se tornou odiado pelos filisteus. E se convocou o povo após Saul em Gilgal. E os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 cavalos, 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que está à beira do mar. Eles subiram e acamparam em Micmas, ao oriente de Bet-Aven. E os filhos de Israel viram que estavam em aperto, porque o povo se achava angustiado. E se esconderam nas cavernas, nos espinhais, nos penhascos, nos esconderijos subterrâneos e nos poços. A gente observa que, quando você assiste vídeo de arqueologias, de histórias, a gente percebe que realmente houve habitantes que habitavam em rochas, em penhascos, eles faziam cavernas, aí lá eles deixavam os escritos deles lá. Então isso tudo já é uma prova que realmente tudo isso aconteceu. Isso é uma prova da existência daquele povo e o que aquele povo passava. Agora você imagina uma multidão vindo, aqui fala que é uma multidão como areia da praia do mar, vindo em direção ao povo de Israel para destruir o povo. Agora imagina você, a gente está numa cidade, você está aí na sua cidade, não sei onde você mora, mas enfim, você está aí tranquilo hoje, limpando casa, fazendo alguns afazeres, de repente você ouve um barulho enorme, é uma multidão de guerreiros destruindo toda a cidade, É chocante. E isso aconteceu, com o povo de Israel. Olha só, alguns dos hebreus atravessaram também o Jordão para a terra de Gade e Gileade. Mas Saul permaneceu em Gigal e todo o povo tremia com ele. Ele começou a tremer. O homem bonito, grande, alto, estava morrendo de medo. Por que isso aconteceu com o povo de Israel? Talvez você me pergunte, por quê? Deus não estava livrando o povo de Israel? A gente percebe que houve uma ruptura, com o passar do tempo, essa ruptura com Deus e o povo de Israel. Eles já não estavam mais
caminhando de acordo com a palavra de Deus que foi transmitida para eles pelos antepassados. Eles já não estavam, é como hoje nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós, os seres humanos, já não obedecem mais a Deus como foi passado a instrução. Quem passou a instrução? Moisés. Deus deu para Moisés todas as instruções que nós deveríamos temer, tremer, obedecer à palavra de Deus. E o que acontece com o ser humano? O ser humano está cada dia mais o quê? Distante. Então todo o sofrimento, toda a miséria, tudo o ruim, né? Toda doença que surge, tudo isso é causado por desobediência humana para com Deus. Aí você fala assim, mas tudo então é pecado? É pecado aquilo que Deus condena. Aquilo que Deus condena é pecado. E o pecado gera o quê? O que Deus nos disse que quando nós pecássemos, o que aconteceria conosco? Pragas. Pragas de destruição. E entre essas pragas de destruição está envolvida a nossa saúde. Ele mesmo fala na Bíblia. Então, o que nós aprendemos com isso, quando a gente lê, né, esses ensinamentos? Que nós devemos obedecer. O que você aprende aqui com o povo de Israel até agora? Eles foram castigados, porque Deus permitiu que eles fossem castigados. Porque Deus avisou antes para eles. É a mesma coisa, você chega para mim e fala assim, pastora Ana, onde que fica? Digamos que você chega aqui na minha cidade, que é Espírito Santo. Você chega para mim e fala assim, pastora Ana, onde que é, vamos dizer, Guarapari? É uma cidade muito turística aqui no estado. Aí você me pergunta, onde que fica Guarapari? Aí eu digo para você, olha, você vai na rodoviária, se você for de ônibus, vai na rodoviária e pega um ônibus que vai para São Mateus. São Mateus passa lá em Guarapari. Olha a cidade. Quem conhece o Espírito Santo sabe que São Mateus e Guarapari é totalmente o quê? Dispersa. É totalmente ao contrário. Se Guarapari é do lado norte, São Mateus é do lado do sul. Então não tem nada a ver. Mas aí eu falo para você, olha, você vai pro lado, pega o ônibus que vai para São Mateus, que São Mateus passa lá em frente de Guarapari e deixa você lá. Eu tô fazendo o quê? Eu tô encaminhando, ensinando errado. E esse povo começaram a ensinar, a pegar caminhos diferentes do que Deus ordenou. Deus ordena para nós sejamos santos o tempo todo. Ele fala, sede santo porque eu sou santo. O tempo todo ele está nos orientando para sermos santos e obedientes à palavra dele. Aí você não é obediente, né? Você pega o ônibus errado. Você pega o caminho errado. E nesse caminho errado você vai encontrar o quê? Você vai encontrar só sofrimento. Porque você não foi pelo caminho instruído. Você pega um caminho errado. Você vai sofrer. Então, é nesse quesito que Deus está falando conosco aqui. Quando nós pecamos, nós sofremos por aquilo que nós pecamos. Aí vem sofrimento. E esse sofrimento tem englobado tudo que possa te atingir, tanto no sentido seu material, quanto no seu sentido espiritual e quanto no seu sentido físico. Vem doença, desemprego e você fica distanciado de Deus. Porque quando nós não estamos, né? É a mesma coisa, quando tem um temporal enorme lá fora. Você sabe que lá fora tá chovendo, tá uma ventania, um temporal enorme. Quando você está dentro de casa, você está o quê? Protegido. Quando você está obedecendo a palavra de Deus, você está sendo o quê? Protegido. Mas quando você sai lá para fora, naquela ventania,
naquela chuva, você vai sofrer, você vai penar. É a mesma coisa com Deus e aí, né? Então, continuamos aqui, né? Então, a gente observa que eles foram, quando os filhos de Israel viram que os filisteus estavam se reunindo para a guerra contra eles, eles temeram tanto, porque qual nação que não ia temer, né? A Bíblia fala que eles estavam armados com carros, com cavaleiros, fora a multidão que estava a pé, armada, até os dentes, né? Deve que era flecha, faca, punhal, tudo que eles pudessem, né? Para destruir um ser humano, eles estavam. Agora, imagina esse povo, como aqui a Bíblia fala que eles estavam, era tão grande o número de povos que vieram a guerrear contra os hebreus, que eles estavam como areia da praia do mar, a multidão, fora os carros e os cavaleiros, os homens de guerra que estavam no pelotão. Então era muita gente, então eles estavam cercados por todos os lados. Aí o que eles iam fazer? Foram se esconder em cavernas, foram se esconder em penhascos, né? Foram se esconder nos esconderijos subterrâneos e até em poço. Até em poço eles foram se esconder. Agora você imagina tanto o desespero desse povo de Israel. Olha o que o pecado, né, gera. Olha só. Então, é importante a gente ler, como eu sempre falo para vocês, fazer um estudo minucioso. Por que aconteceu tudo isso? Por que aconteceu tudo isso que eles estavam escondendo, né? Deus não estava com ele, Deus não estava aqui com eles. Por quê? Porque eles já estavam distante de Deus. Eles estavam caminhando, eles não estavam com a proteção de Deus, eles não estavam dentro de casa. Eles já estavam lá fora, no meio da tempestade. Então, Deus permitiu que isso acontecesse. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se Deus fala uma coisa, aquilo acontece. Então, se Deus falou algo, quando Deus fala algo, aquilo vai acontecer. Não duvida que vai acontecer. Então, Deus está falando aqui, né? Falou com eles que ia acontecer isso com eles. Deus passou todas as instruções, ó, se vocês me obedecerem, vai acontecer assim, assim. Esse povo de Israel, para vocês terem uma noção, se você não está acompanhando a história toda, esse povo de Israel, quando as nações em volta sabiam que o povo de Israel estava em tal lugar, eles tremiam e temiam desse povo, porque eles sabiam que o Deus deles destruía tudo que achava em volta, que não fosse o povo de Israel. Então, o que acontece? E aqui virou o contrário. O que estava acontecendo aqui? Aqui estava acontecendo o quê? Que eles, o povo de Israel, agora eram os que estavam temendo os filisteus. Virou totalmente o disco. Virou a página, né? Foi o contrário. Aí vamos continuar. Alguns dos hebreus atravessaram também o Jordão para a terra de Gade e Gileade, mas Saul permaneceu em Gigal e todo o povo tremia com ele. E ele esperou 7 dias até o limite de tempo que Samuel tinha definido. Mas Samuel não vinha a Gigal e o povo começava a se dispersar dele. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceram o holocausto. Apenas ele terminara de oferecer o holocausto, Samuel chegou e Saul saiu ao seu encontro para saudar. E Samuel disse: que fizeste? Saul respondeu: vi que o povo ia me deixando, e tu não vinhas no tempo determinado, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. E eu disse: agora os filisteus me atacarão em Gigal. E ainda não orei ao Senhor. Eu me constrangi, mas finalmente eu ofereci o holocausto. Então Samuel disse a Saul: tu procedestes imprudentemente, não cumprindo a ordem que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor fortificaria o teu reino sobre Israel para sempre. Foi
um acordo que eles fizeram. Olha, você me espera aqui, eu vou vir ao seu encontro, Samuel falou para Saul. Só que Saul não obedeceu. Saul não obedeceu. Aí você fala, por que Saul não obedeceu? Por falta de quê? De temor a Deus. Ele mesmo falou assim, eu até agora não orei ao Senhor. Ele estava confiando na força do braço dele. Quantas vezes você sai de casa, vai procurar um emprego? Deus mandou você ir para procurar esse emprego? Não, você contou com o quê? Você contou com as suas experiências profissionais. Você contou com a ajuda de amigo. Você contou com o seu currículo. Meu currículo é recheado, eu vou conseguir essa vaga. Essa vaga já é minha, isso aqui já é meu. Mas você não dobrou o seu joelho e falou, Senhor, o que o Senhor tem para me dar, me dá. Me dá agora. Você não orou. Você se achou tão grande e diminuiu Deus. Você achou que com todo o seu currículo, você conseguiria a vaga. É a mesma coisa, você sai para uma viagem, fala assim, olha, eu já consertei o meu carro, já leva o carro para o conserto, enche de remédio dentro do carro e fala, agora eu estou equipado, agora eu posso viajar. Mas você não pede a direção de Deus, eu posso ir, o Senhor vai vir comigo, eu vou vir fazer essa viagem, mas o Senhor vem comigo? Quantas vezes você já viajou e falou para Deus, Senhor, eu preciso fazer essa viagem, eu quero fazer essa viagem, eu quero me distrair um pouco, eu quero ver minha família, mas o Senhor vem comigo? Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa sai de casa e acontece um acidente? Porque ela não colocou Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz, nós devemos procurar Deus em primeiro lugar. Depois todas as coisas serão acrescentadas. E aqui o que Saul fez? Olha como que eu falo para vocês. A Bíblia, ela é recheada de conselhos para nós. Advertimento. Por que Saul começou a se esconder dos filisteus? Porque ele não orou. Aí veio o quê? O grande temor. Irmãos, a nossa vida, ela é toda conduzida por Deus. Não tem um minuto, um segundo, um milésimo de segundo que não está direcionada por Deus. Tudo está direcionado por Deus. Não tem um milésimo de segundo. Então nós temos que colocar a nossa fé em ação. Se está nas mãos, ou colocamos Deus na frente e não agimos. Vamos colocar Deus na frente. Vamos orar mais, falar com Deus, para que nós possamos alcançar as bênçãos. Aqui a gente observa que Saul, ele não colocou Deus na frente. Ele se achou, né, que ele já tinha ganhado outras guerras, agora é fácil, vamos ganhar todas. Mas ele pereceu. A gente observa aqui que ele pereceu. Por causa do quê? Por causa de um descuido. Por causa daquele achismo, né? Como nós temos. Quem que não tem esse achismo, né? Não, eu tenho. Às vezes você vai... que acontecia muito, né? Que eu tô falando porque quando eu fazia isso, quando eu procurava emprego, aí tinha lá, você deixava, as pessoas colocavam você lá numa salinha lá, entre 3, 4 pessoas, né? Aí você ficava esperando, né? E só tinha uma vaga, você tinha que ficar esperando, né? Dar a resposta para você. Aí tinha gente lá confiante, né? Ai, essa vaga, como se dissesse assim, essa vaga já é minha já. Essa daí é burra, essa daí não vai... Já ganhei essa vaga. Aí acontece que ela perde. Quantas vezes que eu ia procurar serviço não conseguia? Aí você fala, mas por que você não conseguia? 2 motivos. Deus não queria que eu ficasse ali, ou alguma coisa que eu não tinha pedido a Deus, né? Eu não tinha pedido a Deus. Então tem tudo isso. Então a gente tem que orar. Quando você for procurar um emprego, coloca Deus na frente.
Arruma todo o seu currículo bonitinho, mas coloca Deus na frente. Fala, Senhor, está nas tuas mãos. Faça a tua vontade. E aqui a gente observou que Saul não fez isso. O próprio Samuel falou para ele, olha, tu procedestes imprudentemente, não cumprindo a ordem que o Senhor Deus te ordenou, porque agora o Senhor fortificaria o teu reino sobre Israel para sempre. Mas agora o teu reino não subsistirá. O Senhor já buscou um homem para si, segundo a seu coração, e já o destinou para ser príncipe sobre o seu povo, porque não guardaste o que o Senhor te ordenou. E Samuel se levantou e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Saul contou ao povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Saul e seu filho Jonatas e o povo que se achava com eles ficaram em Gibeá de Benjamim, mas os filisteus se acamparam em Mixmas. E os saqueadores saíram do arraial dos filisteus com 3 companhias. Uma das companhias se dirigiu a Ofra, para a terra de Sual. A outra se dirigiu para Bet-Oron e a outra se dirigiu para o território que dá o vale de Zebuim no deserto. Mas em toda a terra de Israel não se encontrava um ferreiro, porque os filisteus cuidavam disso, para que os hebreus não fizessem nem espada nem lança. E todos os israelitas deviam descer aos filisteus se precisassem afiar cada um a sua rélia, ou sua enxada, ou seu machado, ou sua foice. E eles tinham limas para as foices, para as enxadas, para as forquilhas e para os machados e para afiar as aguilhadas. Assim, no dia da batalha, não se achava uma espada ou uma lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas, mas se achavam com Saul e com Jonatas, seu filho. E a guarnição dos filisteus saiu para o desfiladeiro de Micmas. Aqui a gente observa que eles não tinham, olha aqui, a dormência, né? Outro exemplo, outro conselho que Deus está nos dando aqui, através disso aí. O povo de Israel não tinha ferreiro no meio deles que afiavam uma espada, uma faca. Como que esse povo dormiu? Como assim, eu digo assim, eles dormiam nesse sentido. Eles estavam dormindo nesse sentido. Como que eles não se despertaram? Poxa vida, entre nós, povos de Israel, não tem nenhum ferreiro, só os filisteus são ferreiros. E agora, o que nós vamos fazer? E se tiver uma guerra, nós vamos perder, né? Eles não tinham. Eles estavam com foice, com enxada, com flechas, com tudo, mas tudo cego. Então, se eles afiassem a coisa, não ia matar, não ia acontecer nada. Olha só. E o povo dos filisteus estava com as flechas deles, com as facas, com as panderneiras, né, que eles falam, tudo afiado. E aí? Quem que você acha que vai ganhar essa guerra? Porque eles estavam, nesse sentido aqui, eles estavam iguais. Porque tanto os filisteus quanto o povo de Israel não estavam andando na presença de Deus. Então, quem estava perdendo aqui nessa batalha aqui? Claro que eram os filhos de Israel. Porque os outros estavam com as flechas deles todas, né, com o monumento de armação para a guerra, todos afiados. O que isso traz para nós hoje, no nosso dia a dia? Que a gente não pode depender de outras pessoas. Às vezes você fica muito dependente de uma pessoa, porque aquela pessoa tem aquele determinado objeto e você não tem. Você tem que fazer de tudo para comprar um, ou para ter também, para possuir um. Eu vejo muitas pessoas, né, que ficam de empresta em empresta, né, diante de outras pessoas. O nosso país mesmo, o nosso país, ele produz tudo. Então, ele não precisa, né, ficar comprando mantimentos de outros países. Sendo que temos terra, temos tudo, então nós temos que plantar a nossa semente, o nosso alimento, para que a gente não dependa de outro, igual está acontecendo, né?
lá nos Estados Unidos, que vem um presidente, a mandado de Deus, que é ruim para todas as nações. Mas isso a Bíblia fala, né? Isso já é o final dos tempos, que a Bíblia fala que no final dos tempos o mal vinha do norte. E nós sabemos que os Estados Unidos, né, ele está trazendo uma grande maldição para todas as nações. Ele está soltando a seta deles, né, para todas as nações. Mas isso é bíblico, isso Deus revelou já isso para nós que ia acontecer. Agora é uma pena para o povo que está lá, né? Quem se achava, como a própria Bíblia fala, né? Eu falo que eu acho que eu penso comigo, né, em todo quando a gente estuda a palavra de Deus, que os Estados Unidos é a Babilônia. Por quê? Ali tem a grande Babilônia, né? Ali tem tudo. Todo mundo queria ir para os Estados Unidos, se achava, aquela terra se achava, né, a melhor de todo lugar onde você podia se viver, né? Você vê que tinha emigrantes do mundo todo nos Estados Unidos. Estados Unidos era top, era o bambambam. Aqui mesmo no Brasil tem muita gente ainda que fala Estados Unidos, Estados Unidos. Nunca foi para os Estados Unidos e abre a boca bem grande, né, para falar Estados Unidos, o país de primeiro mundo, sendo que eles não conhecem. Não conhecem. O Japão, a China, são países de primeiro mundo. Mas, enfim, quem é o bambambam? Quem é o conhecido como país de primeiro mundo? Estados Unidos. Em todos os sentidos. É Estados Unidos. E agora está vindo, né, uma maldição aí, né, para todo o povo, para o Brasil, para o mundo todo, né? Aqueles que acreditavam muito nos Estados Unidos estão se decepcionando, vendo que a história é outra. Então, nós terminamos esse capítulo por aqui, um capítulo, né, que Deus nos ensina muito a não confiar nem em nós mesmos. Nós temos que confiar em Deus. Por isso que tem um versículo na Bíblia que diz assim: maldito é o homem que confia no homem. A gente observa que quando a gente começa a ler a Bíblia, a gente observa, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus, não confiar em homens. Se alguém prometeu a você que vai dar um emprego, que vai dar uma casa, que vai dar um terreno, que vai dar algo para você, não confia. Confia em Deus. Pede direcionamento, é o que Jesus nos disse. Entra no seu quarto, fecha a porta e ore a Deus. Que Deus que está olhando para você. Nós somos espírito e nosso espírito tem que estar alinhado com a vontade de Deus para que nós sejamos abençoados por Ele. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Espero que esse estudo tenha te alertado muita coisa. Que isso traga, né, para você alimento, né, alimento de alicerce para a sua vida e para que você possa transmitir também para os seus. Um forte abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e que Deus venha nos proteger de todo o mal. Um abraço forte, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.